E para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui o reumato, o Dr. Rodolfo Weidmann. Tava com saudade de você. Quanto tempo que a gente não se vê, Eu que agradeço o convite. Obrigada por ter vindo. Obrigado pelo convite e para falar desse tema que é tão importante, doutor. tão relevante e tem muitos preconceitos em volta do diagnóstico. Tem ainda, gente? Tem. O diagnóstico de fibromialgia é um diagnóstico de uma síndrome de amplificação dolorosa. Então a pessoa tem dores difusas pelo corpo, são dores crônicas. Tá. E isso limita o dia a dia da pessoa. Sim. Um dia de dor, a gente já fica de cama, acabado. Imagina um ano, uma vida com dores. Isso limita questões sociais, questões de trabalho e a rotina da pessoa. Então há muita carga envolvida ainda no diagnóstico e na aceitação do diagnóstico de fibromialgia. Tá certo. Se você tiver dúvidas, manda pra gente. 439-9952-0380. 439-9952-0380. Pergunta primeira de todas. O que é, afinal de contas, a fibromialgia? Ela tem alguma questão hereditária, uma predisposição? Não tem nada a ver com questão genética? A fibromialgia é uma síndrome de amplificação dolorosa. Tá. Quando é síndrome, não tem uma causa única. Então a pessoa vai ter dores difusas pelo corpo. Então, se eu dividir o corpo em 4 quadrantes, vai ter nos 4 quadrantes. Então não é uma dor só localizada, é só no ombro ou só na perna. Normalmente a pessoa tem dores difusas pelo corpo, uma dor que anda. E tem uma carga genética sim, não é exclusivamente. A gente fala que é multifatorial, mas há um peso genético que a gente acaba tendo assim de correlação. Uma predisposição genética poderia ser? Isso, pode ter pais que têm fibromialgia, os filhos têm uma predisposição maior em comparação a pais que não têm fibromialgia. E por que a gente vem até essa fibromialgia, desenvolver isso, essa síndrome? Tem várias causas. Tem a fibromialgia que é secundária a um outro problema. Exemplo, eu tenho um ombro doloroso, uma rotura de tendão. Então fica aquela dor constante por muito tempo. E a sua resposta de dor acaba se confundindo, mudando. E você acaba sentindo mais dores do que deveria sentir no corpo todo. Então a dor que era para ter uma intensidade de 10, você acaba sentindo de 100. A dor que era para durar 1 hora, dura 10 horas. A sensação que não era para dar dor, causa dor. Então amplifica muito as dores. E além das dores, que é um mecanismo de defesa a gente sentir dor. Então a gente acaba não dormindo direito, porque você está com dor. Então você não dorme direito, não descansa, é um sono não reparador, pode ter dor de cabeça. A memória pode confundir também. Porque se você já não dorme direito, já está estressado, cansado... Acaba indo um ciclo que acaba perpetuando uma bola de neve, e acaba né? sendo... Se a gente não quebra essa bola de neve, a gente acaba cada vez piorando esses sintomas. Se você tem dúvidas, manda para cá, 439-9952-0380. Tem pergunta de telespectador? Coloca aí na tela para a gente responder. Olha lá, pergunta de telespectador. Maria do Cafezal. Eu fui diagnosticada com síndrome de fadiga crônica, mas eu continuo com dor. Pode ser fibromialgia? Eu nem sabia que existia essa síndrome de fadiga crônica. Pode ter correlação, sim. Pode? Pode. Eu não consigo falar porque eu não conheço o caso específico, mas há possibilidade. A grande questão é que nós temos que saber qual que é o tratamento. Fibromialgia não é só medicamento tratamento. Se eu bater somente no pilar do tratamento medicamentoso, infelizmente a pessoa vai continuar tendo as dores. Nós falamos que é uma tríade. Além do tratamento medicamentoso, precisa da psicoterapia e do exercício físico, que é o principal ponto para o tratamento da fibromialgia. Lá, mulherada que reclama de fibromialgia, dores no corpo todo. Mas eu já estou tomando medicação, já troquei a medicação, mas nada passa. Cadê as atividades físicas? Essa é a pergunta. Cadê a atividade física? É a tríade, é um pilar, gente. A gente tem que fazer atividade física. A gente bate nesse martelo todos os dias aqui, doutor. A importância da gente ter essa qualidade de vida, né? Uma vida regrada, saudável. O que é isso? Né? Porque as doenças também são somatizadas, a gente acaba somatizando. Então você tem que se alimentar bem, ter atividade física e ter bons hábitos. É tudo. Mas eu tô tomando medicação, não é só medicação que vai. O doutor tá aqui falando. E do exercício físico, claro, o exercício físico para nossa qualidade de vida é essencial. Mas quem tem fibromialgia tem dor. Aí você fala, eu sofro de dor, não como eu vou Exatamente. fazer exercício físico? A gente fala que até a cinesiofobia, tem medo do movimento. Então eu costumo falar para meus pacientes que tem que começar um degrau abaixo. Então, é começar alongando, é uma carga baixa, uma frequência baixa, para ir aos poucos o corpo se adaptando, e aí você conseguir aquela rotina
de exercício 3 vezes por semana, meia, 45 horas por minuto. Eu ia te perguntar mesmo da periodicidade. Pelo menos 3 vezes na semana? Vamos falar no mundo ideal. Tá Seria bom. 3 vezes por semana. No mundo real, trabalho, filho. Então a gente tem que pensar na realidade do paciente e aos poucos. Então, se não consegue fazer nada de exercício, pelo menos uma vez por semana, comece. Isso já vai dar diferença em você. Doutor, na sua clínica você percebe, a gente falou aqui que as mulheres são mais acometidas por essa síndrome, Sim. né? Mas a faixa etária, tem uma faixa etária que é mais atingida por essa síndrome? Entre 30 e 50 anos acaba sendo uma faixa um pouco mais elevada. 30 e 50? Isso, é uma novas? Faixa. Isso, acaba. Tem muitos pacientes novos, tem pacientes idosos também que acontece, tem homens que têm fibromialgia também. Não é uma doença exclusiva de mulheres. A gente fala uma proporção de 2 a 3 mulheres para cada homem acometido de fibromialgia. A alimentação tem a ver, pode influenciar de alguma forma a fibromialgia, as dores no corpo? Uma alimentação saudável é comum para todos. Eu não consigo falar um alimento ou outro alimento como específico, mas ter uma alimentação saudável é muito importante. Porque a gente já falou aqui sobre a questão de alcalinizar o organismo. Se seu organismo está muito ácido, precisa alcalinizar. Isso pode ajudar nas dores. Pode influenciar? Vou dar um exemplo. Doença celíaca, o glúten. Tá. Então, todo paciente que tem fibromialgia tem que tirar o glúten? Não. Se você tem doença celíaca, esse sim alimento vai prejudicar a sua dor. Então, você tem que conhecer o seu corpo para saber o peso de cada alimentação. Ela é autoimune? A fibromialgia? A fibromialgia não é autoimune. Não é autoimune. Mas se de repente ele já tiver uma doença autoimune, como o hipotiroidismo, pode ter associação, lúpus, daí pode associar e gerar dor. Mas fibromialgia não é autoimune. Tá. 439-9952-0380, mais mensagem de telespectador. Coloca na tela aí para o doutor responder. Vamos ver? Mensagem aqui, ó. Vamos ver. Catarina do Vive Xavier. Eu tenho dor em todo o corpo. Eu não durmo direito, eu vivo irritada, eu só choro. Tô tomando remédio para a depressão, mas eu continuo com dor. Ai, Catarina, eu imagino que não seja fácil. E aquilo que a gente falou é uma bola de neve, né? Se você tá com dor, você não dorme direito. Se você não dorme direito, você fica estressado no dia seguinte. E daí por aí vai. É uma bola de neve. É uma bola de neve. E do caso da Catarina, ela falando remédio para depressão. Para tratar, a parte do tratamento medicamentoso, muitas das opções para tratar a fibromialgia são medicamentos, quando você olha na bula, tá lá, para transtorno depressivo. Aí muitos pacientes já não querem tomar. Mas esses medicamentos, no mecanismo dele de ação, ele age nas vias de dor e acaba controlando as dores. Então não tenha aquele preconceito de eu tomo um antidepressivo, eu não quero tomar um antidepressivo, não faça isso, você está se prejudicando. Gente, é um preconceito que a gente tem, que eu também não julgo, porque eu também tinha, e eu tive muitas dores. E na verdade, meu médico é o doutor Rodolfo, ele que me tratou. E assim, não importa o nome do remédio, se é antidepressivo, se é um ansiolítico, se é o que for, tirando a sua dor, porque ninguém merece sentir dor. A gente não consegue fazer nada, a dor nos limita. A gente não tem vontade de trabalhar, a gente não tem vontade de se relacionar com as pessoas, não tem vontade de sair, de fazer nada. Você não quer comer, você não quer fazer nada. Então vai virando até um quadro depressivo. É muito sério. Quem sofre de fibromialgia sofre e sofre muito. Doutor, a gente tem uma tela aqui que a gente pode mostrar um pouquinho a frente e atrás. Quem tem fibromialgia, como o senhor falou, que parece que as dores andam, pode acometer o corpo todo? Essa é uma imagem que a gente utiliza para o paciente sinalizar onde tem as dores. Tá. Porque normalmente quando ele vem na consulta, ele fala, eu tenho dor num ponto, no outro. É quando ele pega um desenho assim e tem que sinalizar, nos últimos 7 dias, aonde você teve dor. Tá. A maioria assinala quase todos os pontos, demonstrando que é uma doença, que dores difusa pelo corpo todo pode ser acometido. Corpo todo? Tudo. Tipo, e a pessoa assinala tudo. Você fala assim, pode ser então fibromialgia. Isso, é uma das formas de a gente avaliar e acompanhar também com o tratamento a melhora desse quadro clínico. Qual mais é um item assim para você diagnosticar realmente? Eu vou comprovar que isso é fibromialgia. Primeiro é essa questão das dores difusas no corpo. A fibromialgia é até um ponto que os pacientes levantam, assim, não tem um exame laboratorial, que a gente gosta de um exame de sangue. Fibromialgia positivo, fibromialgia negativa. A gente queria isso, né? Fica muito mais fácil. Em nível de pesquisa, Sara, a gente tem muitos testes que comprovam a fibromialgia. Mas no ambulatório do dia a dia, o diagnóstico de fibromialgia é na anamnese, aquela conversa que o médico tem com o paciente, e no exame físico.
o examinar o paciente é muito importante. É dali que nós fechamos o diagnóstico. E quando você diz exame físico, é você olhar, apalpar, tocar, é isso mesmo? Isso. É esse que é o exame físico, é aquele da consulta, quando você aperta os pontos de dores, avalia se não tem um inchaço, porque nem tudo é fibromialgia também. Você tem que compreender se é somente fibromialgia, se é uma outra doença associada ou outro diagnóstico. Então, examinar o paciente é essencial, é dali que vem o diagnóstico. Gente, tem mais pergunta de telespectador? Vai mandando pra gente, 439-9952-0380. Pergunta de telespectador na tela pra você. Vamos ver? Vamos responder? Pergunta do José Augusto de Biporã, o pessoal de Biporã. Beijo pra vocês, obrigada pelo carinho, tá bom, Biporã? Muito obrigada pela audiência. A minha mãe sempre foi muito sensível à temperatura, ao clima. Tem alguma coisa a ver com fibromialgia? Essa sensibilidade ao tempo? Nem todo mundo que tem sensibilidade ao tempo tem fibromialgia, há outras doenças possíveis. Okay. Mas o paciente com fibromialgia, ele sente mais quando muda a temperatura, então se esquentou, ele sente dores, amplia os sintomas, se esfriou, sente, até tempero, se mudou o tempero, ele sente, porque ele tem uma amplificação, não só na dor, é na defesa, então o corpo dele está em alerta. Então qualquer mudança climática, de humor, ou de temperatura, o paciente ele acaba sentindo e amplificando as dores, a fadiga, a alteração do sono, que são os principais sintomas da fibromialgia. Aquela história que fala assim, eu sei quando vai chover, vai mudar o tempo, tô sentindo dor. Pode ter relação, pode ter sim. Relação. Pode ter Parece relação. Conversa, né, dos antigos, mas não, tem tudo mas a ver, tem né? relação, sim. A resposta do paciente está muito exacerbada. É defesa, dor é defesa. Então, tudo que vem diferente no nosso corpo, ele reage amplificado. Cura não existe. Cura não existe, mas tratamento tem. Então, eu não posso prometer para um paciente, você vai tomar esse medicamento, em 3 meses, 1 ano você está curado. Mas você consegue controlar os sintomas e até ficar sem medicamento. Qual que é a fórmula? É o exercício físico, é a psicoterapia. Gente, eu fui no doutor e eu tava com suspeita de fibromialgia. A gente não comprovou, né? Não fechamos o diagnóstico de fibromialgia, mas foi a medicação para depressão, para ansiedade que me tirou. Eu tomo pregabalina de 150 miligramas e eu tô tomando a desvenlafaxina e estou ótimo. Tem que falar, gente. Sabe por quê? Porque existe preconceito. Tomo remédio sim. Graças a Deus que tem remédio que a gente toma e a gente fica bem. Porque viver com dor, ninguém merece. Ninguém merece.